Professora Márcia, primeiramente, é um enorme prazer ter aqui, ter aceito esse convite, ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo, né? E tem um professor Felipe Volk, que diz que o tempo é o bem mais precioso que existe na vida, porque ele nunca volta. Então, muito obrigado. A professora Márcia Jericó, professora, doutora, né, é uma pessoa que para mim é muito importante, que eu sempre digo que na vida a gente precisa de inspiração e transpiração. E você é essa pessoa, esse exemplo de inspiração e transpiração. Então isso é muito importante. A professora Márcia trabalhou durante muitos anos como professora de clínica, de semiologia, né, em vários cursos de pós-graduação, é uma pioneira, né, na endocrinologia clínica em cães e gatos, e para nós assim, é uma honra muito. Né? É sócia proprietária da Ceval, Consultórios Veterinários Alta da Lapa, em São Paulo, sócio fundadora e coproprietária da MV Minds, né, Brasil, sócia fundadora, né, da ABEV, né, presidente por 2 mandatos, é atual vice-presidente, né, e ela que abriu essas portas para nós. Né? Então, acho que isso é muito importante. Márcia, o currículo é muito grande, é coeditora do Tratado Interno de Cães e Gatos, né, de 2015, de 2023, que deve estar na cabeceira de todo o clínico brasileiro. Então, Márcia, primeiramente, muito obrigado por estar aqui conosco. Imagina, o prazer é todo meu estar aqui, atendendo um convite de um amigo pessoal e de tantos anos de jornada pela endocrinologia veterinária, né, Mauro? Então, assim, é um duplo prazer. Ter sido convidada por você e o outro falar sobre obesidade, que é um tema que eu gosto tanto. Né? Então, eu tenho certeza que serão momentos prazerosos para mim e espero que seja para todos que estejam ouvindo e assistindo essa live. Muito bem. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, manda aqui ou manda no balãozinho que a gente faz, compartilhe. Normalmente a gente deixa ela gravada aqui no Instagram para depois compartilharem, né? Professora Márcia, eu vou fazer tem uma coisa que você falou numa palestra que eu nunca mais esqueci, né? Que a obesidade, eu vou começar por aí, depois a gente vai desenrolando, né? Que a abordagem de um paciente obeso é que nem uma escada rolante, que ela nunca pode voltar, é uma escada rolante que nunca pode voltar. O que significa isso? Isso aqui me marcou e eu utilizo isso muito. Eu me apropriei disso, tá? Peço aqui, desculpa, mas é muito bom essa frase. Gostaria que a gente começasse por aí. Olha, é uma afirmação que eu também vi em uma postagem na área de medicina humana, né? E que a expressão correta seria tratar a obesidade é como subir uma escada rolante ao contrário. Então, você está subindo numa escada rolante que desce. Então, as forças que levam à obesidade, elas são fortes, são múltiplas, e o esforço para que você supere essas condições, né, de surgimento da obesidade, são múltiplas, é um esforço constante. Se você parar, você desce a escada seguindo o movimento natural dela. Se você continuar insistindo, se esforçando, mantendo a sua vontade aguerrida, nesse sentido de tratar a obesidade, e isso vale, como eu falei, eu vi na medicina humana, e isso vale na medicina veterinária também, você vai conseguir escalar essa escada rolante que te leva para baixo. Então, você vai conseguir subir ao contrário, né? Então, todos nós, quando jovens, quando crianças, já fizemos isso, né? Tentamos vencer a escada rolante. É um esforço, mas a gente consegue. Então, é uma imagem muito feliz, eu gosto muito, foi muito lembrada, e é bem apropriada para o nosso tema de hoje, sem dúvida nenhuma.
E como que está hoje, né, quando a gente fala em pesquisas de obesidade, né, para entender as implicações da obesidade no dia a dia, principalmente eu gosto de usar um termo daquelas implicações que a gente não vê, né, porque muitas vezes a gente está vendo o obeso ali, mas tem aquele termo, né, que ele ainda é recorrente, ele é fofinho, ele é bonitinho, ele é saudável, né? Mas quais são as implicações que essa adiposidade crônica vai trazer para os nossos pacientes? Olha, Mauro, a obesidade ela tem uma definição que já aponta para isso. Então, qual é a definição da obesidade? É um acúmulo de gordura corpórea no organismo animal, acima, isso é clássico, acima de 20% do peso ideal, e que causa prejuízo à qualidade de vida e à longevidade do indivíduo. Então, a situação de obesidade vai trazer prejuízo na qualidade e no tempo de vida desse indivíduo. Isso eu acho que já abrange o panorama que a gente tem pela frente. O obeso vai apresentar múltiplas alterações que passam por vários sistemas, assim como essas múltiplas alterações vão comprometer a sua saúde a ponto de que ele não tenha uma vida tão longa, tão extensa, como ele poderia ter se ele mantivesse um peso ideal ou se ele estivesse até abaixo do peso. A gente sabe que os obesos, de modo geral, morrem mais precocemente do que os não obesos, né? Sabe-se também que animais e pessoas abaixo do peso, magras, né, elas tendem a ter uma longevidade maior. Então, percebe-se claramente isso. Então, seria por vários fatores, né? Eu acho que a gente pode colocar aí como consequências da obesidade, né? Ela pode trazer, assim, do ponto de vista de frequência, né? Os problemas ortopédicos, sem dúvida nenhuma, eles aparecem mais rapidamente. Então, é a sobrecarga ponderal, a sobrecarga do peso sobre as articulações de membros, as articulações vertebrais, que causam, né, osteoartrose, que causam osteofitose. Então, o obeso, de modo geral, ele tem uma condição osteoarticular ruim, e a gente percebe isso rapidamente no exame físico. E aí, né, remetendo a essa condição inflamatória crônica que o obeso logo apresenta na obesidade, e isso é fácil de ver, a gente também entra num contexto que o tecido adiposo, ele é um órgão extremamente ativo. Ele não é somente um órgão de estoque, ele é considerado um órgão endócrino. Ele produz um sem número de substâncias que agem como hormônios, que nós chamamos de adipocinas, que tem várias funções, né? Aumentar a sensibilidade à insulina, promover resistência insulínica, mas entre essas grandes funções, ele produz também no tecido adiposo as chamadas citocinas pró-inflamatórias. Então, é TNF-alfa-1, interleucina 1, interleucina 6, fator agregador de macrófagos, proteína C reativa, todas essas substâncias podem ser produzidas pelo tecido adiposo e, claro, o obeso, com um volume maior de adipócitos, esses adipócitos mais locupletados, ele vai produzir mais ainda dessas substâncias pró-inflamatórias, o que você pode dizer que a condição de obesidade é um estado de inflamação crônica. Esse indivíduo não está só inflamado nas articulações, ele tem um processo que abrange o sistema cardiovascular, né, o sistema respiratório, né, e várias outras repercussões. Isso seria a condição inflamatória crônica. Outra condição importante também que a gente percebe facilmente nos obesos é a distrição respiratória. O obeso, ele respira mal, ele respira com dificuldade, por várias razões. Pela incapacidade de expansão adequada do tórax, porque a gordura visceral, a gordura torácica, impede uma expansão adequada, especialmente longitudinal dos pulmões. Né? A grande
quantidade de tecido adiposo na região do orofaringe, também compromete as vias aéreas superiores. Isso é muito importante nos braquicefálicos, a gente percebe rapidamente que braquicefálico respira mal, quanto maior for o seu score de condição corpórea, então é uma situação piorada muito. E, né, isso é o que a gente vê, né, no exame físico. Agora, o que a gente não vê também é muito importante, como você colocou, né, que são as consequências, a começar metabólicas, né, o obeso, a condição de obesidade, como eu falei, causa resistência insulínica, pela própria produção de adipocinas que causam resistência insulínica, como vistatina, como resistina, como a própria leptina, que são hormônios produzidos aí pelo tecido adiposo. Também, né, desculpa, minha cachorrinha está latindo. E é uma princesa, né? Uma princesa, mas ela late. As princesas podem latir também. Enfim, né, então essas consequências de resistência insulínica, ela tem aí, especialmente em gatos, uma consequência muito óbvia, que é a... Só um minutinho, Mauro, senão vocês não vão me escutar bem. Pessoal, quem tiver... Obrigado, Priscila, entrando aqui para acompanhar a nossa live. A professora Márcia deu uma saidinha aí para controlar a princesa, né, Leia. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar para a gente continuar aqui, né? Peguei, voltei. Ela estava assistindo o Dog TV. Aí aparecem os cachorros que ela não gosta, ela começa a latir para o Dog TV. Aí eu tive que mudar o canal. Aqui tem a presença ilustre aqui da Priscila, né? Oi, Pri, tudo bem, querida? Prazer em tê-la aqui com a gente. Então, mas continuando o nosso tema, né, das consequências metabólicas e da morbidade essa princesa, a princesa Leia. Olá, todo mundo, né? Fala oi para todo mundo. E a gente vê também, além da resistência insulínica, que acontece no cão, acontece no gato obeso, né? A atuação da insulina, né? A manutenção da glicemia ideal, geralmente é complicada no obeso. E, além disso, a gente vê as dislipidemias também, né? A hipercolesterolemia, a hipertrigliceridemia, e isso repercute em vários sistemas, a começar por um fígado lipidótico, um fígado com infiltrado gorduroso, né? Isso também repercute na qualidade e na condição da bile, né? Então, muitos obesos têm, devido à hiperlipidemia, tem estase biliar, tem lama biliar, tem cálculos biliares. Então, a dislipidemia, além da aterosclerose também, que a gente vê em algumas situações, é uma evidência, ou é uma constatação comum em cerca de 30% a 40% dos cães e dos gatos obesos. Então, é uma outra complicação importante, a resistência insulínica, a dislipidemia, as osteoartrites, a disfunção respiratória e a hipertensão, né? A hipertensão, ela é observada em cerca de 50% dos animais obesos. E isso se deve, primeiro, à sobrecarga tecidual, né? Esse indivíduo tem muito mais tecido do que aquele que ele deveria ter, tem muito mais massa corpórea do que aquilo que ele deveria ter. Então, existe uma sobrecarga na pós-carga, na ejeção ventricular. Isso gera hipertensão. Também a insulina, que costuma estar alta no obeso por conta da resistência insulínica. A leptina, que costuma estar alta no obeso por conta da resistência leptínica. Esses dois hormônios aumentam a reabsorção de sódio a nível renal. E reabsorvendo mais sódio, mais volume hídrico, e hipervolemia, hipertensão. Então, são consequências que a gente vai vendo aí na nossa rotina, que inclusive, é importante, isso sempre chama atenção nesse momento, que o colega, o veterinário, que atende um animal obeso, ele precisa ter um fator de convencimento
muito importante para que o tutor do obeso seja aderente ao protocolo de emagrecimento. E a primeira manobra, a primeira ação dele é mostrar justamente as consequências da obesidade. Então, durante o exame físico, mostrar os pontos de dor desse animal, mostrar a distrição respiratória, como esse animal respira mal quando comparado a outros animais. E na avaliação clínica laboratorial de exames de rotina, buscar, mostrar ou constatar a hiperlipidemia, a glicemia, que geralmente é de 3 dígitos, a hiperinsulinemia, que geralmente é acima de 25 microunidades por ml. Então, essas evidências, a hipertensão também, então, esses exames devem acompanhar a rotina de atendimento do animal obeso. Para, estabelecer o grau de comorbidade daquele paciente. E 2, mostrar ao tutor, mostrar ao proprietário, olha como seu animal não é fofinho e bonitinho, né? Olha como seu animal está sofrendo com a condição de obesidade. Isso não é uma qualidade, isso é um defeito, ter adiposidade, né, exagerada. Então, eu acho que isso define muito bem a minha abordagem ao animal obeso, que é evidenciar ao tutor que ele tem consequências da obesidade. Porque tem uma outra coisa interessante, que geralmente eles nos procuram, nós endocrinologistas, pensando em o porquê que ele está obeso. Será que ele tem hipotireoidismo? Será que ele tem alguma doença hormonal? Ele deve ter algum problema hormonal, porque ele não pode estar tão obeso assim, simplesmente. Então, eu costumo até brincar que o sonho de todo gordinho é ser hipotireoideu. Né? Esse é um sonho de consumo do obeso clássico. Agora, 5% só dos obesos, de acordo com a literatura endócrina, são portadores de endocrinopatias que levam ao ganho de peso, como hipotireoidismo, hipercortisolismo, acromegalia e outras condições aí que a gente pode perceber como promotoras do ganho de peso. E isso é bem, né, raro acontecer. O que nós temos é um animal que tem um balanço positivo de energia. Ele come demais e gasta de menos. E isso reflete na obesidade. Eu gosto de utilizar um termo, né? Porque na medicina humana, hoje se fala muito, quando você falaste de um paciente inflamado, né? Nós ainda não temos essa abordagem de lembrar dos alimentos pró-inflamatórios, né? Então, por que, né? Na medicina humana, hoje se fala muito disso. Tal alimento é inflamatório. E isso acontece muito porque a nossa forma de carinho, né? A nossa forma de amor é alimento, né? Então, eu vou dar um alimento. E o alimento que eu ofereço, né, como carinho, como recompensa para o cão, para o gato, ele é inflamatório, né? Ele tem alto índice calórico, ele tem alto índice glicêmico e vai perpetuando isso. E muitas vezes o clínico, lá na consulta inicial, né? Porque às vezes o tutor, ele não sabe que se pode. Saber, sabe. Mas eu digo que às vezes a gente não pensa, a gente só não raciocina de que aquilo é... Nossa, eu nunca pensei que tal alimento tem tanta caloria assim, né? Eu disse assim, mas você não come isso, né? Então, esse é uma coisa que a gente tem que lembrar, e o colega médico veterinário, né, no seu dia a dia, né, porque tratar a obesidade, abordar a obesidade é difícil, né? O mais fácil é evitar ela, né? Então, a gente tem que começar esse processo. Eu gosto muito de dizer que a medicina veterinária, a gente gosta de doença, que a gente trata a doença, porque a gente ainda não previne. E a obesidade é uma doença que a gente consegue prevenir. Perfeito. E ela cobra um preço muito caro, né? Porque quando eu tenho uma ruptura de ligamento num paciente de 70 quilos, 80 quilos, que deveria ter 40,
é muito difícil fazer essa abordagem, né? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que lembrar do nosso processo aí de começar a lembrar dos alimentos inflamatórios, né? Sejam comerciais, sejam não comerciais, porque é um pezinho a mais. Todo dia que eu for ganhando, eu falo que é uma poupança, não, você vai economizando a vida inteira. E depois vem o preço, você não consegue gastar quando você tiver com 10 anos. É uma poupança ao contrário, né? A gente não consegue, né? É uma poupança ao contrário. Mas eu queria te fazer mais uma pergunta sobre uma coisa que... O que você acha que a gente poderia fazer? Porque a obesidade, eu encaro ela como um problema de saúde única, né? E a gente, e eu quando falo a gente, eu me incluo muito disso, a gente faz uma abordagem muito individual. Como que a gente pode melhorar o ambiente clínico para a gente conseguir fazer uma abordagem pensando na saúde única? Olha, eu acho essa tua colocação muito importante, porque hoje a própria Organização Mundial de Médicos Veterinários de Pequenos Animais, a UASAVA, né, ela considera a família única, a condição única e os pets pertencendo a esse núcleo familiar. Então, é o que a gente fala em inglês, One Health, né, uma única saúde. E é interessante porque alguns trabalhos voltados para esse tema mostram que o pet obeso, ele é um sentinela da família obesa e dos maus hábitos familiares. Então, quando você vê um pet obeso, você provavelmente terá no entorno dele pessoas que também são obesas, que cultivam maus hábitos alimentares, né, maus hábitos de estilo de vida, né, então são pessoas sedentárias, que não dão valor à atividade física. Isso, claro, não é culpa, isso é uma condição de informação, né, geralmente isso, os estratos sociais onde predomina a obesidade são estratos sociais mais pobres, né, é falta de informação, é falta de alimentos acessíveis e bons, porque hoje, com um consumo muito mais barato, os ultraprocessados, né, os alimentos que, como você mesmo colocou, fazem parte dos alimentos pró-inflamatórios e que têm um teor calórico muito alto, na sua maioria. Então, essa saúde única é hoje um conceito muito importante e que coloca, mais uma vez, como eu disse, o pet como um sentinela da família. E isso não sou eu que estou dizendo, é a Organização Mundial de Médicos Veterinários, um consenso, né, que data aí de 5 anos aproximadamente, e que estabeleceu isso como uma realidade. Né? Quando você cuida do pet, você não está cuidando só do pet, você está cuidando da família toda. Em termos de quando você faz uma preleção, quando você apresenta as consequências, quando você tenta ensinar a família, você está atingindo também os proprietários, o seu entorno, e você está causando um bem aí. Porque, às vezes, também isso é bem interessante na minha vivência. Às vezes, o tutor não muda o estilo de vida dele por conta dele mesmo. Ele está bem daquele jeito. Mas para que ele possa ajudar o seu pet, que é um membro da família, que ele ama tanto, ele começa a mudar a sua própria rotina de vida. Ele começa a passear mais, né? Usar alimentos menos calóricos, enxergando aí o sucesso na trajetória do pet. E eu já escutei de tutores, não só uma vez, mas algumas vezes, quando eu pergunto como é que está indo o programa de caminhadas, o programa de regulação da alimentação, de tirar as bobagens, eu já escutei, doutora, para ele eu não sei, mas para mim está me fazendo um bem enorme. Há anos eu não caminhava, há anos eu não tinha uma atividade física regular, e hoje eu faço isso por causa dele,
por causa dela. E isso é muito bonito, né? É o que a gente faz pelos nossos filhos, os tutores fazem pelos pets, sem dúvida nenhuma. Então, é saúde única e é muito importante a gente tentar entrar nesse núcleo. A gente tem que lembrar que a gente não está numa ilhazinha, né? Então, e notar essa mudança que os pets tiveram, né? Eu gosto de usar esse termo porque as pessoas dizem, o pet é o nosso melhor amigo. Eu digo, não, ele não é o melhor amigo, porque o melhor amigo eu não sei a hora que come, eu não sei o que come, eu não sei a hora que toma água, então ele não é o melhor amigo. Ele é o principal membro da família, porque é aquele que se sabe tudo. Porque às vezes do marido, da mulher, do filho, a gente não sabe tudo. Mas do pet, a gente sabe tudo. Então, eu digo que fazer uma anamnese, né, desse paciente é mais fácil muitas vezes, porque eles têm uma relação muito grande. E aí tem duas perguntas aqui que chegaram aqui no privado para você, Márcia, tá? São duas, eu vou unir numa só. Professora, você tem o hábito de pedir insulina basal no atendimento do obeso para auxiliar o convencimento do tutor? E aí tem uma outra pergunta. E pedir também TSH e T4 total? Boa pergunta. De novo, não raro, aliás, muito frequentemente o tutor te procura, não pela obesidade, mas por achar que o animal tem algum problema hormonal. Então, você tem que fazer tudo isso. Você tem que avaliar. A primeira suspeita é hipotireoidismo, né? Que a pessoa impinge no hipotireoidismo a obesidade. Também não é assim, né? O hipotireoidismo, ele causa ganho de peso. Na verdade, ele causa dificuldade na perda de peso. O ganho de peso do hipotireoideu é mais por mixedema, por retenção hídrica, do que por gordura. Mas, de novo, né, o hipotireoidismo é a primeira suspeita do tutor e que, claro, você tem que mostrar para ele que ele não é hipotireoideu. Né, aquele obeso que não para um minuto, que fica ofegante, que anda para lá e para cá na sua sala, você já sabe que ele não é hipotireoideu, ele não tem dermatose, ele não tem nada, mas você tem que mostrar para o tutor que ele não é hipotireoideu. E aí, entrando na insulina, da minha abordagem, inclui-se também a insulina na mesma amostra que eu faço glicemia. Então, aquela amostra de sangue que vai para o laboratório, nós vamos dosar a insulina e vamos dosar a glicemia. E aí, nós vamos fazer a correlação insulina-glicose, né, a relação insulina-glicose, a relação insulina-glicose corrigida, e mostrar que ele tem uma hiperinsulinemia, tá? E claro, né, Mauro, isso depende muito, esses exames todos, incluindo aí radiografias para mostrar as osteoartroses, depende muito da condição econômica do tutor. Então, uma coisa é uma abordagem no meu consultório, onde o tutor já sabe que ele está procurando um especialista, assim como no consultório de vocês, e ele está disposto a pagar pelos exames que, porventura, venham ser solicitados, ou daquele tutor que leva para um hospital veterinário geral, ou até mesmo público, ou até mesmo um hospital veterinário escola, que ele não tem condições de fazer todos os exames, cuja queixa principal dele não é a obesidade, né? É a osteoartropatia, é a dificuldade respiratória, é a diabetes que o acometeu, especialmente em gatos, e que você, na hora do atendimento, no momento da abordagem ao tutor, você tem que mostrar para ele, olha, o seu animal também está obeso. E muito provavelmente, muito daquilo que ele tem está relacionado a essa condição de obesidade. Então, esse tutor, entre aspas, incauto, que nos procura, né, dentro de um ambiente não especializado, eu vou usar esse termo, eu não gosto muito, mas não elitizado, que são os consultórios de especialistas, o tutor da clínica geral, dos hospitais gerais, ele é mais difícil de ser convencido. Muitas vezes ele não tem condições econômicas de fazer todos esses exames, então você tem que
focar naquilo que é mais importante, naquilo que você percebe que está mais comprometido em termos de exames laboratoriais ou complementares, e, né, ao mesmo tempo que você trata a queixa principal, você vai levando também a abordagem da obesidade junto àquele tutor, junto àquele proprietário. Eu trabalhei, né, a Márcia também, a gente em faculdade, em hospitais e escolas, né, e muitas vezes eles chegam e dizem, mas isso não me preocupa, né, esse ganho de peso não me preocupa. E na faculdade eu disse, a gente tem que arrumar ferramentas, então, a esteatose hepática que a gente observa, uma enzima hepática aumentada, que eu posso convencer de que essa enzima está aumentada porque a gordura lá dentro do fígado está apertando. Então, a gente tem que, a função, né, da medicina é conseguir conversar com os diferentes públicos, né? Porque acho que esse é o objetivo, porque um cliente, né, um tutor menos favorecido, com menos condições econômicas, muitas vezes uma dosagem hormonal de um paciente que, como você falaste, né, Márcia, a gente já sabe que ele não tem uma doença hormonal, né, pela face dele, né, pelo jeito de agir, né, que o hipotiroideu ele não gosta, não interage, né? A gente tem que lembrar que às vezes o preço dessa dosagem hormonal vai ser aquele alimento que ele conseguiria dar para reduzir esse peso. Então a gente também tem que medir, né? Quando a gente trabalha numa sociedade, né? Infelizmente que nem todo mundo tem o nosso a condição, né, diferente daquele cliente que chega dizendo, ó, ele está acima do peso e eu quero fazer alguma coisa para ele perder peso. Aí é muito mais fácil, né? Porque convencer alguém é mais difícil, mas alguém que já procura convencido, né? A gente está chegando perto do final. E isso teve uma pergunta no consultório que acho que também tem acontecido para você, Márcia. Porque hoje está na moda aí eu digo moda, eu sempre me preocupo com moda, tá? Porque moda passa, né? Tudo passa. E aí hoje se fala muito dos medicamentos, né? Dos análogos as incretinas, né, para emagrecimento de humanos, né, e eles, né, a gente pode utilizar, por que a gente não utiliza? E uma pergunta que um tutor me fez, eu tinha um paciente, né, um labrador de 80 quilos, e que rompeu o ligamento. Ela disse assim, doutor, vamos colocar o balão para ela perder peso, para a gente poder operar. Né? Como que está isso, né, na medicina veterinária? Bom, a começar que assim, as cirurgias bariátricas, elas não são divulgadas ou reportadas como abordagem aos cães e gatos de companhia. Então, você não vê na literatura voltados em pets a indicação de cirurgias bariátricas, né? Então, eu acho que isso não se pratica, não se divulga e eu até entendo o porquê, porque o mais importante na cirurgia bariátrica é o pós, né? E se você não mudar, né, a pessoa que é submetida a uma cirurgia bariátrica, não mudar, né, os mecanismos de saciedade, de fome, né, através de cirurgias mais adequadas, eles vão continuar famintos e vorazes. O mesmo a gente pode dizer pelos animais. E o tutor, se ele não for convencido, ele vai provavelmente fazer um péssimo segmento de uma cirurgia bariátrica. Então, não se fala, não se comenta, não se propaga a cirurgia bariátrica em pets, tá? Agora, em termos de tratamento, o que nós estamos vendo é a adoção, aquilo como você falou, dos análogos de GLP-1, especialmente a ixanatida, que é o Bydureon, que a gente não tem aqui no Brasil, né, que
tem sido reportado em gatos obesos, mas principalmente não com o objetivo de reduzir a obesidade. É que o principal fator de risco para diabetes em gatos é a obesidade. E o gato é possível de remissão, muito mais do que o cão. Né? O gato pode chegar, dependendo da população estudada, até 100% de remissão em gatos diabéticos, desde que sejam tratados os fatores de risco. Então, se ele usa corticoide, tirar o corticoide. Né? Se ele é acromegálico, né, pensar em controlar esse hipersomatotropismo. Se ele é um portador real de hiperadrenocorticismo, tratar o hiperadrenocorticismo. Mas tudo isso que eu citei, acromegalia, hiperadrenocorticismo, né, são situações que, hiperadrenocorticismo iatrogênico ou endógeno, são situações raras para o controle ou para o surgimento da diabetes. Né? O que é comum no gato diabético? Eles ter ou ter sido obesos. Então, diante disso, tratar o gato diabético, que é obeso, o mais rápido possível, visando a redução do peso, é fundamental. E aí que entram essas pesquisas envolvendo os GLP-1. Né? Então, as incretinas, como você disse, os análogos de GLP-1, elas promovem saciedade, aumentam a sensibilidade à insulina e podem levar à remissão da diabetes, e isso é provado ultimamente em vários trabalhos. Então, especialmente agora, né, a tendência são as incretinas com aplicações semanais. Existem propostas de serem mensais até. Né, isso já pensando, né, no conforto do paciente. Então, os trabalhos que a gente tem visto é a eficácia do uso do GLP-1 para promoção da perda de peso, haja visto que eles promovem saciedade, e também da melhora ou da remissão da resistência insulínica. E isso leva à remissão da diabetes. E isso leva eu não vou falar cura, porque eles têm uma tendência a entrar na diabetes novamente com o passar do tempo. Mas naquele momento você livra o gato, né, da diabetes por conta da ação das incretinas, essas, né, farmacologicamente disponibilizadas. A gente não vê ainda esse tipo de publicação em cão, né, e lembrando também que o uso de incretinas em gato é com a ixanatida, reportado pela literatura, e pode causar anorexia e vômitos, ou seja, além da saciedade, ele pode se tornar anorético, né, e ter êmese, e isso leva também ao risco de lipidose hepática no gato. Então, há aí todo um cuidado, né, em dizer que as incretinas são uma ferramenta ideal para a abordagem do gato diabético obeso, né, por conta dos fatores de risco. A gente sempre digo assim, qual é a novidade para controle da obesidade? Controlar a balança, né? O gasto tem que ser maior. Essa é a novidade. Eu digo que essa novidade já está aí há muito tempo, todo mundo já sabe, né? Mas a gente fica procurando incansavelmente essa novidade, né? Que basicamente é restrição calórica e atividade física regular. Né? Não tem segredo, é muito fácil, mas é uma escada rolante ao contrário. Né? Sem dúvida. A obesidade é multifatorial, é genética, passa pelo status sexual, passa pelo manejo, pelo ambiente. Então, são vários fatores, né, de risco para a obesidade que a gente tem que lutar contra. Só finalizando também essa história de o que fazer, né, melhor para o animal diabético, eu assisti uma palestra da Linda Fliman, promovida pelo Pesquisas Hormonais, que no último Reconnect, foi uma palestra online, que eu pude assistir depois, com mais calma, e ela termina toda a apresentação dela, onde está a principal ferramenta para o tratamento da diabetes em gatos. Ela colocou o principal slide, o último slide era controle do peso. Controle, ela falou de insulinas, ela falou das incretinas, ela falou agora
né, da Bexanatida, o Bexacat, que está em moda, que é uma coisa que está surgindo aí na frente. Mas, no final, o que vale mais em todo esse aparato farmacológico é o controle de preço. Então, eu achei que isso foi sensacional, eu trago comigo essa informação. Porque a gente às vezes quer muito, né? E no Brasil a gente ainda é mais ansioso por grandes novidades e as leituras, eu sempre digo que releitura daquilo que a gente está acostumado a fazer, né? Revisar aquilo que a gente está fazendo, melhorar aquilo que a gente está fazendo, às vezes é a grande novidade. O jeito que a gente aborda, o jeito que a gente convence, às vezes é o mais importante. Márcia, o tempo passa muito rápido, tá certo? Foi um encontro... O assunto é interessante e gostoso, como eu falei, falar sobre esse tema. Foi maravilhoso aqui te ouvir, sempre né? Como eu falei no começo, a Márcia é uma pessoa que inspira, né? Inspira muitas pessoas, tenho certeza que milhares de pessoas, tá? E para inspirar, né, para conseguir fazer isso, se transpira, né? Eu disse que, e eu gosto também muito de usar, que tudo que a gente faz, a gente deve buscar sempre uma coisa muito importante, que é ser feliz, né? E a gente deve lembrar sempre que a felicidade não é um fim, né? É um caminho, porque ela está no caminho. Então a gente deve aproveitar todos os momentos, né? E esse momento aqui é um momento muito feliz. Estou muito agradecido. Vou deixar aí para você deixar suas considerações finais. Obrigada, Mauro. Obrigada mesmo. Eu achei muito gostoso, acho que a palavra é essa, o tema, né? Eu gosto muito de falar sobre obesidade e é uma honra para mim poder participar dessa live com você. Você é um profissional que, como eu disse, eu acompanho a trajetória há bastante tempo e você é um profissional de destaque, você também é uma liderança importante na endocrinologia veterinária e que me inspira muito respeito também. Tá? Eu acho que, espero que todos tenham gostado, que eu vi pessoas da minha família e conhecidos que não são veterinários aqui na live, né? Então, amigos, né? Amigas motociclistas aparecendo aí, né? Ou seja, é muito interessante essa popularização, né, das lives e como ela atinge um público bem amplo e é um prazer enorme, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada para quem esteve aqui nos assistindo. Obrigada, Mauro, e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. O meu objetivo dessa live diferente é a gente atingir públicos diferentes, tutores, conhecidos, e depois a gente deixa gravado aqui, muitas pessoas ficam passando, eu vi aquilo, que interessante, de um modo bastante leve. O objetivo das minhas lives é sempre leve, que a gente consiga transmitir as coisas e popularizar o conhecimento, né? E a informação para muitos colegas. Márcia, muito obrigado. Obrigado a todos. Agradeço. Sejam felizes sempre, que o objetivo é esse. Tchau, tchau.